Olá pessoal, vamos a mais uma etapa dos nossos estudos para a realização do vestibulinho da ETEC. Eu sou o professor Edson Patané e mais uma vez vamos resolver alguns exercícios e rever os conteúdos para a resolução desses exercícios. Um bom estudo a todos e vamos lá! Vamos então resolver a questão 43 do vestibulinho do segundo semestre de 2023 da ETEC. Então a questão 43, ele nos dizia o seguinte: o estado de São Paulo possui diversos pontos turísticos, sendo alguns exemplos de possíveis destinos. Então a gente pode passear bastante no estado de São Paulo. A Igreja Matriz de Santana, em Santana do Parnaíba, a Capela das Mercês em São Luís do Paraitinga, a Estação Ferroviária em Paranapiacaba, o Museu Frei Galvão em Guaratinguetá, a Cachoeira Salto Botelho em Lucélia, a Fazenda Vila Rica em Itatiba e o Museu do Café em Santos. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 destinos que ele selecionou. Um turista pretende visitar 3 dos destinos listados, sendo que sua primeira parada será o Museu do Café, e os outros 2 destinos serão escolhidos de forma aleatória. O número máximo de roteiros diferentes, levando em conta a ordem de visitação nos pontos turísticos, corresponde a... Então ele dá um número, né? Será que é 15, é 30, são 210? Então vamos ver como é que resolve isso. Eu vou resolver 2 métodos. Tá? O primeiro eu vou resolver graficamente na raça. Tá? Então que seria o seguinte, olha, nós temos aqui, então, as possibilidades que ele vai visitar os pontos turísticos. Ele vai visitar, lembre-se que ele vai visitar 3 pontos turísticos, sendo o primeiro o Museu do Café. Né? Primeiro é o Museu do Café. Então, o que vai acontecer aqui, olha? Ele vai sair, vai para o Museu do Café, depois ele pode escolher aleatoriamente, ele pode ir para a Igreja Matriz de Santana, ele pode ir para a Capela das Mercês, ele pode ir para a Estação Ferroviária em Paranapiacaba, ele pode ir em Museu Frei Galvão, para a Cachoeira do Botelho e para a Fazenda Vila Rica. Então aqui ele já vai ter quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que ele não vai só em 2 lugares, ele vai em 3 locais. Né? Vai em 3 locais. Então ele pode, ó. Então vamos supor que ele saiu e foi para a Igreja Matriz de Santana. Ele saiu do Museu do Café e foi para a Matriz de Santana. Ele pode ir para onde agora? Ele pode ir para mais 5 locais, tá? Menos o Museu do Café e a Matriz de Santana que ele já visitou. Então, aqui gera mais 1, 2, 3, 4, 5, aqui gera mais 5 e assim por diante. Né? Então, quais são as possibilidades? Então, ó, eu tenho uma possibilidade, 2. Então, cada posição dessa eu tenho 5. Como eu tenho aqui 3 e 3, 6, 6 vezes 5 são 30. Mas percebam que isso aí poderia ficar um pouco complicado. Imagine se eu tivesse mais ele fosse visitar 4 cidades. Imagine se ele tivesse 2 opções para sair na primeira visita. Então ficaria cada vez mais complicado resolver esse exercício de forma gráfica. Então, a gente vai verificar qual é a teoria do princípio fundamental de contagem. Isso é um problema de contagem, né? Então vamos lá. O texto diz o seguinte: quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é X e as possibilidades da segunda etapa é Y, resulta no número total de possibilidades do evento ocorrer, dado pelo produto X vezes Y. Tá? Então essa é a teoria que existe. Vamos tentar destrinchar um pouquinho esse texto, né? Porque às vezes ele é um pouquinho complicado de entender. Então vamos lá. Eu vou
pegar por partes. Quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes. Tá? Então, um turista pretende visitar 3 dos destinos listados. Então, quantas etapas eu vou ter? Eu vou ter 3. Eu vou sair, vou visitar a primeira, vou visitar a segunda e vou visitar a terceira. Então, são 3 etapas. De tal modo que as possibilidades da primeira etapa é X. Quantas possibilidades eu tenho que visitar para visitar na primeira etapa? Só tem uma, porque ele já determinou que a primeira etapa é o Museu do Café. Então, eu vou ter que X igual a 1. Tá? Não tem, ele já determinou, ele vai passar no Museu do Café. Provavelmente ele já está lá em Santos, né, e vai visitar o Museu do Café. Então, eu tenho N igual a 3, X igual a 1. Tá? Então aqui, ó, eu vou usar depois a minha fórmula. Eu vou calcular agora o Y. Quais são as possibilidades da segunda etapa, que é Y? Então eu tenho essas aqui, essas possibilidades, menos, tá, o Museu do Café, porque eu já fui no Museu do Café. Tá? Então eu vou ter quanto? X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Tá? Só tenho 6 possibilidades. Então, Y é igual a 7 menos 1, 6. Só que aqui na teoria nós demos N igual a 2. Agora, só que nós temos aqui no nosso problema 3 etapas. Lembra que nós vamos visitar 3 lugares? Então a terceira etapa terá 5 possibilidades, que nós vamos chamar de Z, né? Pois já foram visitados 2 pontos turísticos na primeira e a segunda etapa é 7 menos 2 igual a 5. Pelo princípio da contagem, o total de possibilidades é a multiplicação entre elas, x vezes y vezes z. Total de possibilidades, 1 vezes 6 vezes 5 igual a 30. Então, chegamos à mesma conclusão que aquela resolução gráfica, só que aquela resolução gráfica, quando eu tenho poucas possibilidades, né, e poucas etapas, até é possível de realizar. Mas se aquele número aumenta muito, eu tenho que então partir para a teoria da contagem aqui. Bom, então a resposta aqui é a resposta B do nosso exercício. Então marquem lá completamente na quadrícula, né? 30 possibilidades. Ele pode fazer 30 roteiros diferentes durante esse passeio. Bom, continuando então a parte turística aqui da prova do vestibulinho, né? Vamos realizar aqui agora a questão 45. Então a questão é a seguinte: dados do relatório de inteligência turística do Estado de São Paulo de novembro de 2022 resumem a avaliação dos turistas que visitaram alguns dos seus municípios. No quadro apresenta-se certos destinos e suas avaliações, realizadas em 2 sites. Nessa escala, 0 seria a pior avaliação e 5 a melhor. Então, o Google e o TripAdvisor, eles fizeram uma pesquisa com os turistas para dizer qual é a satisfação deles, né, de ter visitado uma determinada cidade. Então selecionou-se aqui 5 cidades e cada site, né, avaliou os destinos. Então, por exemplo, Aparecida no Google teve 4,76, no TripAdvisor 4,5, Campos do Jordão 4,57, 4,33 e assim por diante as demais cidades. Então, a pergunta era a seguinte: de acordo com os dados apresentados, é correto afirmar que o destino turístico que possui a melhor avaliação média, tá? Então ele está falando aqui em avaliação média, tá? Considerando os sites e aí lista as cidades que foram avaliadas. Bom, como ele está pedindo o cálculo da média, qual é a avaliação média, a gente precisa entender o que é média, né? Então,
Como é que eu calculo a média? É só somar todos os valores de um conjunto de dados e dividir pelo número de elementos. A fórmula seria essa aqui. Por exemplo, eu quero o valor médio, x médio, é x1 mais x2 mais x3 mais xn dividido por n. Para ficar mais simples aqui, vamos dar um exemplo, né, de um aluno que obteve as seguintes notas durante o bimestre letivo. A primeira nota, N1, tirou 7. A segunda nota, N2, tirou 5,5 e N3, 8,5. Então, como é que eu tenho que fazer para calcular a média? Somar as notas que ele tirou e dividir pelo número de notas que ele recebeu durante as avaliações. Então, fazendo esse cálculo, 7 mais 5,5 mais 8,5 dividido por 3, a média desse aluno, então, foi 7. Fechando, então, a questão 45, nós temos aqui a tabela das avaliações. Vamos calcular, então, as médias de cada cidade. Então, Aparecida, 4,76 mais 4,5 dividido por 2, 4,63. Campos do Jordão, lembra, né? São duas, aqui eles têm duas notas, né? Duas avaliações. Então, eu somo as duas e divido por 2. Campos do Jordão, então, foi 4,45. Eldorado, 4,44. Ilhabela, 4,55. E Olímpia, 4,19. Então, a melhor avaliação aqui, a melhor avaliação média, né, segundo o Google e o TripAdvisor, foi a cidade de Aparecida, né, aqui. Então, nós temos aqui a alternativa escolhida, a alternativa A, Aparecida, com uma média entre os dois sites de 4,63, certo? Então é isso aí, pessoal. Novamente, recomendação, refaçam os cálculos, né? Tentem calcular, né? Refaçam aí sem usar calculadora, né? Porque no vestibulinho não pode usar calculadora, então a gente já vai treinando, né? A fazer contas sem calculadora. Vamos tentar reproduzir o vestibulinho aí onde vocês estiverem estudando. Ok? Até a próxima, nos vemos.